Olá, bem-vindos ao Panorama Geopolítico e ao jogo real da política global. Eu sou Marcos Degô e aqui as cortinas da geopolítica se abrem. Você pode ainda não enxergar o tabuleiro do xadrez global como ele é, mas aqui, sabendo que informação é poder, você vai começar a entender. Ultimamente, vocês têm visto, tem se falado muito de temas de política externa, algo que nunca fez muito parte da média da sociedade brasileira. Mas você sabe o que é política externa? Bom, de uma forma geral, muito resumida, política externa é um conjunto de ações e decisões tomadas por um governo e seus representantes para interagir com outros países, com organizações internacionais, com atores externos. Política externa desempenha um papel crucial no desempenho econômico, na segurança nacional, na projeção de poder, na capacidade de influência de uma nação no cenário global. Meus amigos, uma política externa, quando bem conduzida, pode trazer muitos benefícios para um país. Atração de investimentos estrangeiros, aumento das relações comerciais, promoção da cooperação internacional, promoção da cooperação militar. Por outro lado, e aí é que está o problema, uma política externa mal conduzida pode resultar em consequências muito negativas, incluindo sanções econômicas, fuga de investimentos, perda de confiança internacional, isolamento diplomático. Pois bem, nessa nossa conversa de hoje, nós vamos explorar algumas das complexidades da política externa e avaliar como decisões tomadas nesse âmbito podem afetar você, podem afetar o desenvolvimento econômico, podem afetar a posição de um país no mundo. Então fica aqui comigo, porque nós vamos analisar alguns dos desafios enfrentados pelo Brasil, especialmente em relação a, vamos chamar, a atual controvérsia com os Estados Unidos, que é decorrente da absoluta falta de rumos e de estratégia da política externa brasileira atual, mas também da ausência de um projeto de nação, mas também dos absurdos cometidos pela sanha persecutória de integrantes do STF. Bons amigos já sabem que o governo norte-americano anunciou uma taxa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. E as razões mais elementares vocês já sabem. Mas, como se não fosse pouco, avança no Congresso americano uma proposta bipartidária que conta com o apoio maciço de 85 dos 100 senadores, que visa impor tarifas de até 500% sobre as exportações de países que persistem em adquirir petróleo e gás da Rússia. É uma marreta forjada para pressionar Vladimir Putin a colocar um fim no conflito com a Ucrânia. Aliás, o próprio secretário-geral da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, alertou na quarta-feira, dia 15, que países como Brasil, China e Índia podem ser alvo de sanções secundárias caso mantenham relações comerciais com a Rússia. Agora, só para esclarecer, sanções secundárias são penalidades aplicadas a países ou empresas que mantenham relações comerciais com um país que já foi sancionado, nesse caso, a Rússia. Isso significa que, mesmo sem envolvimento direto no conflito, países ou empresas podem ser punidos por apoiar economicamente a Rússia. Qual é a surpresa? O Brasil, infelizmente, encontra-se na linha de tiro. Em 2024, nós somos um dos maiores importadores de diesel russo. Nós importamos quase 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Não é à toa que o senador Lindsey Graham, que é uma figura prominente no establishment americano, mencionou explicitamente o Brasil, ao lado da China e da Índia, como alvos potenciais dessa medida. Agora, para entender a profundidade dessa ação, nós precisamos contextualizar a visão de Washington. A administração americana, acredito em vocês, percebem o regime petista como hostil. E essa percepção não surge do nada. Washington observa com preocupação crescente a busca do Brasil por alianças com o que eles classificam como o bloqueio anti-americano, que é o eixo formado por China, Rússia, Irã e Brasil. Essa postura brasileira no cenário internacional e as recentes declarações estapafúrdias do Lula e do governo brasileiro contra o governo americano
em defesa de uma moeda comum para os BRICS, discursos contra o dólar americano, contra o presidente Trump, em defesa do programa nuclear iraniano, por exemplo, fazem parte desse contexto. Para os Estados Unidos, essa aproximação tem agido como um gatilho para ações punitivas. E a tarifação e outras medidas que se avizinham são vistas apenas como um aperitivo. Sabem o que é pior? Lula faz tudo para piorar o que já é muito ruim. Me refiro agora em particular à decisão do Brasil de se tornar parte na ação movida pela África do Sul, que acusa Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Me refiro às críticas contundentes do governo brasileiro direcionadas a Israel. Você sabia que o antisionismo do governo brasileiro levou Tel Aviv a declarar ao nosso presidente persona non grata? E que o Lula e o seu chanceler de enfeite, Celso Amorim, proibiram a compra por parte do Exército Brasileiro de um sistema de artilharia antiaérea de Israel que foi vencedor de uma concorrência internacional e que é um dos sistemas mais avançados do mundo? Pois é, essa decisão por si só já mostra o tamanho da insegurança jurídica no Brasil. Então, é por ações como essa que Estados Unidos e Europa percebem cada vez mais o Brasil como claramente alinhado como um bloco anti-ocidental. Jornais alemães como o Die Welt não poupam palavras para classificar o Brasil de Lula como regime hostil aos valores ocidentais. Ok, mas e as consequências econômicas? Bom, essas vão recair nos ombros de todos nós. Pois é, elas são muito severas e já começam a ser calculadas. Essa disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, que tem gerado preocupações significativas, vão muito além da tarefa sobre o diesel. Ontem, por exemplo, vocês devem ter acompanhado que o representante comercial dos Estados Unidos anunciou a abertura de uma investigação sobre o Brasil por supostas práticas comerciais desleais, com base na seção Super 301 da Lei Comercial Americana de 1974. E as áreas de investigação são abrangentes. Elas incluem comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e até, olha só, controle de desmatamento ilegal. Então, se confirmadas essas alegações, os Estados Unidos vão poder impor novas tarifas ou restrições comerciais. Isso vai ter um impacto devastador na economia brasileira. Mas não se resumem às penalidades tarifárias. Podem ser aplicadas também penalidades não tarifárias, boicote tecnológico, retaliações financeiras, restrição de investimentos diretos no Brasil, congelamento de ativos, colocação do Brasil em uma blacklist internacional. Pois é, vocês têm visto que o Brasil tem sido criticado duramente por sua relação com a Rússia e por, supostamente, burlar sanções impostas pelos países ocidentais. Isso, por si só, já pode levar a sanções adicionais e a um isolamento ainda maior do Brasil no cenário internacional. Consequências? Gravíssimas. O Brasil poderá e deverá enfrentar sanções econômicas que são draconianas. Perda de confiança internacional, fuga de investidores, um isolamento que afetará negativamente o desenvolvimento econômico do país, que afetará a criação de empregos e que afetará qualquer pressuposto de estabilidade política no país. Mas é uma ação política? Sim. Não se engane, meus amigos. Tudo isso que nós estamos acompanhando tem motivação política, não comercial ou econômica per se. Mas quais seriam alguns impactos setoriais mais específicos, professor? Olhemos para a Embraer, por exemplo, que é considerada uma joia da nossa indústria. Estimativas indicam prejuízos que podem atingir até 20 bilhões de reais, sendo 2 bilhões só agora, ainda em 2025, se essa alíquota americana subir para 50%. A Embraer tem uma dependência gigante do mercado americano. 45% das vendas de jatos comerciais e 70% da aviação executiva vai para lá. Consequências práticas disso aí: cancelamento de pedido, atraso em entregas, corte de investimentos, demissões. Pois é, isso também vai afetar os fornecedores nos Estados Unidos com mais esse círculo vicioso. Mas a dependência brasileira dos Estados Unidos
vai muito além da Embraer. Raciocina aqui comigo. Temos laços culturais, educacionais, tecnológicos, econômicos, militares, dentre outros profundos. Pense em softwares, chips, infraestrutura corporativa, MBAs, entretenimento, turismo. Tudo isso tem uma conexão muito forte com os Estados Unidos. Mas vamos pensar em outras dimensões, considerando os riscos mais amplos. Há o risco real de congelamento das reservas cambiais do Banco Central, que hoje totalizam cerca de 346 bilhões de dólares, grande parte em títulos do Tesouro Americano. Uma medida dessas teria consequências diretas e devastadoras, real, na taxa de juros e, claro, na inflação. Em relação aos títulos federais brasileiros, possível cenário seria a venda coordenada de títulos federais brasileiros por fundos americanos, que detêm cerca de 11% do nosso total de títulos. Isso tudo devido à insegurança jurídica aqui no Brasil. Nós somos profundamente dependentes de Wall Street para financiamento, para funding, cerca de 700 bilhões de dólares em bonds e ações. O risco: paralisação de expansão, de fusões, de aquisições, de M&As, paralisação da rolagem da dívida. O investimento direto americano no Brasil soma quase 400 bilhões, é mais de um terço do total. Sabe o que isso significa? Retirada de investimentos diretos do Brasil. Isso gera uma cascata de efeitos negativos, porque o investimento estrangeiro direto não é apenas capital, ele traz know-how, traz tecnologia, traz empregos. A saída desses capitais resulta em desaceleração econômica, perda de postos de trabalho, redução de arrecadação fiscal, provoca no âmbito financeiro desvalorização cambial, pressão sobre as nossas reservas internacionais, pressão sobre as taxas de juros para conter a fuga desses capitais. Tudo isso erode a confiança dos mercados, prejudica a reputação do país como destino de negócios, sinaliza um ambiente de negócio instável, dificulta futuras atrações de capital, impacta a modernização competitiva, impacta a produtividade, impacta, em última instância, a estabilidade social, impacta a nossa qualidade de vida. Agora pense em termos de defesa nacional. Nós somos um país que, acredite ou não, ainda depende muito de Washington para treinamento, satélites, sensores, motores, munição. É uma cooperação internacional que se vê ameaçada. Ainda há pouco, o Departamento de Estado americano havia aprovado a possibilidade de venda de helicópteros Black Hawk para o Brasil. Um negócio estimado em quase $1 bilhão. É um pacote grande que incluiria 12 aeronaves Black Hawk, mas incluiria também motores, incluiria sistemas de navegação global embarcados, incluiria sistemas de rádio, armas, além de uma série de outros equipamentos e de suporte logístico. Enfim, seria uma aquisição fundamental para modernizar a nossa frota, nossa capacidade de transporte de assalto. Tudo isso agora pende por um fio. Pode ser suspensa de maneira unilateral. Mas não para por aí. Nós estávamos prestes a receber equipamentos militares vitais dos Estados Unidos, no âmbito de um programa intitulado Excess Defense Articles. São artigos que estão em excesso nos Estados Unidos, excedente. Estamos falando aí de 120 obuseiros M198, 200 veículos blindados, quase 2.000 veículos A2. São equipamentos usados, mas essa é uma prática muito comum no mundo todo, mas que mesmo usados dariam um salto qualitativo muito grande nas capacidades de combate do Brasil. Esses equipamentos, eles mais do que dobrariam a eficiência da nossa artilharia. Eles aprimorariam em muito as nossas capacidades de comando, controle e comunicação. Pois é, mas tudo isso agora corre um risco muito sério. Essa postura hostil do Brasil pode sim levar os Estados Unidos a interromperem essa cooperação de maneira unilateral. Isso compromete não apenas programas estratégicos, como o próprio Gripen, o KC-390, mas comprometem a capacidade de modernização, de prontidão das nossas Forças Armadas. Enfim, a situação atual é bastante delicada. O Brasil enfrenta pressões internacionais significativas, mas o nosso governo parece que ainda não compreendeu a gravidade desse momento.
Pessoal, o quadro que se desenha é bastante sombrio. As consequências, que eu falei aqui muito en passant, são tangíveis. Elas ameaçam impactar profundamente a nossa economia, a nossa indústria e, por que não, a nossa capacidade de projeção de poder. E o cenário é de escalada. Não há qualquer sinal de mediação à vista. Pelo contrário, tudo indica aprofundamento de tensões. E o Brasil, aparentemente, sozinho nessa jornada. Jornada perigosa. Esses são os custos de uma política externa sem rumo, aplicadas por um governo irresponsável. O custo será pago por todos nós. A Índia e a China já alcançaram princípios de acordos comerciais com os Estados Unidos. Enquanto isso, Lula faz galhofa com o presidente Trump, chamando ele para comer jabuticaba, para tomar um chazinho para se acalmar. É o mesmo Lula inconsequente que disse que iria acabar com o conflito russo-ucraniano tomando uma cerveja no boteco com o Putin e com o Zelensky. Política externa, pessoal, por sua natureza, exige prudência, estratégia, visão de longo prazo. Isso tudo está em falta no nosso país. A nossa política externa tem sido conduzida de maneira errática. Ela é marcada por bravatas, por ameaças inconsequentes que têm colocado em risco não apenas a credibilidade do país, mas toda a estabilidade e o desenvolvimento econômico do Brasil. Amadorismo em política externa não é uma questão de estilo. É uma postura irresponsável que pode e terá consequências profundas. Então, a ausência de uma política externa coerente, bem planejada, ela abre espaço para essas tensões que nós estamos vivenciando. E é aqui, meus amigos, que a tragédia ganha contornos ainda mais sombrios. Paralelamente a isso tudo, os desmandos do STF não são meros incidentes isolados. Eles são pilares de um cenário de instabilidade institucional que corrói as fundações do próprio Estado democrático de direito. Um tribunal que deveria ser o baluarte da lei, ele desafia sua própria essência com ações autoritárias que pulverizam confiança nas instituições, no sistema judiciário. É a desordem externa espelhada na desordem interna. Um ciclo vicioso de incertezas que nos arrasta para o abismo. O Brasil, a sociedade brasileira, todos nós estamos pagando um preço alto por essas escolhas. Tempo, meus amigos, é um luxo que o Brasil não tem mais. Nessa hora sombria, a esperança residiria em resgatar o legado de uma política externa que já foi orgulho da nação. Uma política que valorizasse realmente a diplomacia, a cooperação internacional, o respeito às regras e normas. Isso seria imperativo. Isso seria uma questão de sobrevivência. Recuperar seriedade e responsabilidade nas relações internacionais. Acima de tudo, blindar e fortalecer nossas instituições democráticas contra qualquer atalho autoritário. Isso que nós estamos acompanhando. Vocês acreditam que isso vai acontecer durante a gestão Lula? Eu não acredito, nem um pouco. Bom, é isso, pessoal. Aqui nesse canal não tem achismo, não tem pitaco. Tem análise séria, fundamentada. Se você gostou, curta e compartilhe, porque a informação transforma. A gente se vê no próximo movimento. Até!